Olá, você está no canal Citologia na Veterinária. Se você gosta de citologia, fica por aqui que o negócio vai pegar fogo. Hoje nós vamos falar sobre células acantolíticas. Quando elas aparecem, o que isso significa, Luiz? Bora lá! Células acantolíticas, você sabe o que significa quando observadas em um citológico? Pode ser por pênfigo foliáceo, pode ser por eritema multiforme, farmacodermia, piodermite, dermatofitose. Pode ser sim, pode ser por essas 5 alternativas e pode ser por mais, pode ser por outras infecções micóticas, né? Qualquer infecção severa na parte da pele, epiderme principalmente, podem desencadear o aparecimento de células acantolíticas no citológico. O que é uma célula acantolítica? Então, uma breve revisão, é uma célula da camada da epiderme que perdeu a coesão celular. Então, geralmente ela ocorre nos processos inflamatórios, eu acabei de citar, na pele, incluindo doenças autoimunes e infecciosas. Então, a epiderme, as células da epiderme, então, elas têm uma junção, a gente chama de coesão celular, que ela é mantida por uma cadeia proteica chamada de desmogleínas, que são os desmossomos. Então, quando ela adere na camada basal, nas células, nós chamamos de desmossomos, e quando elas aderem umas células nas outras, a gente chama de hemidesmossomos. Então, a perda dessa coesão, a gente chama também de desadesão, desmólise ou desmorex. Aqui são as células da camada basal, a gente percebe que elas têm um halo acromático, isso é muito importante, a gente vai ver que a gente vai observar isso em algumas células acantolíticas que nós vamos mostrar para vocês aqui, ó. Essas são células então do extrato espinhoso, são células poligonais, o citoplasma é mais amplo, ele é levemente basofílico, com os núcleos mais centralizados e com os nucleolos evidentes. Isso é muito importante para a gente poder diferenciar as células daqui para frente. Esse aqui é uma célula do extrato granuloso, então é uma célula, basicamente, ela ainda mantém um aspecto meio que poligonal e ela tem um preenchimento, né, de grânulos eosinofílicos no seu citoplasma. Aqui são células do extrato córneo, então a gente já tem células perdendo o núcleo e células já em forma de lança. E aqui nós temos um exemplo de células acantolíticas em 10 vezes de aumento, né? Então são 100 aumentos, né? Você percebe então as células acantolíticas já com predominância aqui de neutrófilos. Aqui então já em 40 vezes uma célula acantolítica e muitos neutrófilos, basicamente só tem neutrófilo nessa lâmina. Então a gente chama, né, quando a gente tem um predomínio neutrofílico, a gente chama de supurativo ou purulento. Então normalmente quando você tem, quando a gente usa mais o termo supurativo quando a gente tem envolvimento de micro-organismos e o termo purulento serve para os dois tipos, a gente usa mais quando a gente tem um processo apenas inflamatório. Então aqui de novo, ó, células acantolíticas, então a gente vê até nessas células aqui ó, um halo acromático, né, perinuclear, isso é bem importante para caracterizar. O citoplasma bem basofílico, é bem característico de células acantolíticas. E aqui a gente tem o exemplo de uma célula de Tzanck. O que é uma célula de Tzanck, Luiz? Então, a célula de Tzanck é uma célula que ela está rodeada, né, por neutrófilos. Parece que os neutrófilos estão aqui ó, grudadinhos na célula, né, no queratinócito, então nessa célula acantolítica, né, então a gente vê essa adesão. Então eles estão grudados, né, na proteína, nas desmogleínas, né, porque eles estão reagindo contra. Existe um processo aqui autoimune. Então esse aqui era de um pênfigo foliáceo, então a gente vê esses neutrófilos aqui querendo matar, né, aniquilar com essa célula acantolítica, com essa célula da pele, né, com esse queratinócito. Então aqui nós temos, já vamos começar então com o pênfigo foliáceo. Percebam as células acantolíticas dispersas
no citoplasma, ó, células acantholíticas dispersas no citoplasma. Aqui nós temos já alguns exemplos, então, da junção celular que eu falei para vocês, ó, da junção, e perceba um halo acromático nessas células, né? Um halo acromático, né? Então essa aqui é de 40 vezes e esse aqui é de 1000 aumentos, tá? De 40 vezes 400 aumentos, e aqui nessa da direita a gente tem 1000 aumentos, tá? Então 100 vezes. Então aqui foi ampliado para vocês perceberem principalmente esse halo acromático em volta, perinuclear. Ó, aqui nós já temos um quadro de piodermite, aqui a gente tem de 10 vezes, a gente percebe as células acantolíticas dispersas, um predomínio neutrofílico também, purulento, né? Aqui já em 40 vezes a gente percebe então as células acantolíticas já bem evidentes. Aqui de novo ainda na piodermite a gente percebe as células acantolíticas, olha quantas células acantolíticas, essa aqui é a mesma imagem, eu peguei de propósito para mostrar para vocês aqui, ó, você tem nesse cantinho aqui, ó, 2 neutrófilos fazendo fagocitose de cocos, então isso aqui é uma piodermite, tá? Diferentemente daquele outro caso anterior que era de pênfigo foliáceo, ok? Então a gente percebe um padrão muito similar, né? Então pode pegar muita gente de surpresa, porque você pode ter essas células acantolíticas, não é comum numa piodermite, isso aqui não é comum de aparecer, mas quando aparece não significa que é uma doença autoimune. O que você tem que fazer então, Luiz? Se você tem dúvida, você encontrou essas células daqui, você tem dúvida se pode ser um pênfigo foliáceo ou não, eu sugiro que antes de você fazer biópsia, você entre com antibiótico, tá? Faça aí 5, 7 dias de antibiótico terapia, antibiótica direcionada para esses cocos aqui, e aí você faz o que? Você faz um retorno com esse paciente, e se preciso você vai fazer o que? Você vai fazer um novo citológico. Se for uma infecção, o que vai acontecer? Esse paciente ele já vai estar em regressão. Você não pode usar, nesse caso aqui, corticoide, tudo bem? Senão você vai inibir, se for um pênfico, você vai inibir o processo inflamatório. Então, nesse caso, você vai usar só antibiótico e faz um retorno de 7, 5, 7, 10 dias no máximo, e você vai olhar o paciente. Se ele estiver em regressão, não é pênfigo foliáceo. Doença autoimune não melhora com antibiótico, certo? Então, se for uma infecção, ele vai melhorar e você já tem um diagnóstico diferencial, você não vai precisar fazer a biópsia. Se esse paciente não melhorar, você faz então a biópsia, que provavelmente deve ser uma doença autoimune. Aqui de novo a gente tem no caso de piodermite, eu peguei essas duas imagens para mostrar para vocês, ó. Esta é uma imagem, a gente percebe, né, com um olho treinado aqui, lógico, né, eu peguei para mostrar para vocês, mas um olho treinado a gente percebe que aqui tem, né, bactéria, neutrófilo fazendo fagocitose, aqui a gente percebe que tem alguma coisa, né? Agora, quando eu coloco em 1000 aumentos, a gente tem esta imagem, daí é a mesma imagem, percebam? Olha aqui, ó, um neutrófilo cheio de cocos aqui no seu interior, aqui tem mais. Então a gente percebe esse caso de piodermite com uma célula acantolítica. Pessoal, então era isso, espero que vocês gostavam. Se você gostou, curta, comente, compartilha e se inscreva nesse canal. Esse canal é só para falar sobre histologia veterinária. Um abraço e até a próxima!